Solução do caso, requerer a tutela provisória de evidência, no caso concreto, se até não resolver fazer o de urgência. Ok? E só para fundamentação... Oi. Ela pergunta se perder a tutela, tem que devolver. No novo CPC, tem um dispositivo lá, eu não sei te falar qual de cabeça, mas que determina a devolução. Determina a devolução, mas não faz a distinção que se exige aqui no caso. Em se tratando de natureza alimentar, previdenciária, infere-se que o benefício já foi gasto. A pessoa não está fazendo poupança. Nós temos que pensar o seguinte, o novo CPC ele é voltado para as lides cíveis, empresarial, civil. Ele não foi muito bem formatado para as causas previdenciárias. Então eu entendo que é irrepetível, continua sendo irrepetível o benefício concedido ou recebido por tutela provisória ou específica de boa-fé, dado o caráter alimentar, a natureza previdenciária, daquele benefício e a boa-fé. Porque se, mesmo havendo decisão judicial e essa decisão tiver sido induzida por erro, fraude, dolo, culpa, muda a figura, má-fé. Boa-fé, sendo benefício previdenciário, sendo de caráter alimentar, entendo que mesmo na vigência do novo CPC, existe uma distinção pela irrepetibilidade desse benefício. Se for de boa-fé, eu acho que não vai poder cobrar a devolução. Eu entendo, a questão não é pacífica, o entendimento não é tranquilo. Tá? O novo CPC diz o contrário, mas como existe toda uma distinção pela concessão, sendo matéria diferente de uma matéria civil, não estou tratando aqui de cobrança de dívida, não estou falando aqui de uma situação de pagamento de parcelas, é bem diferente a natureza. O caráter alimentar do benefício aqui é diferente. Agora, o que a administração pública tem que cuidar de fazer? É má-fé? Muda a história. Completamente. O benefício é recebido com má-fé, dolo, culpa, aí não. Aí você não pode amparar com o manto da irrepetibilidade. Foi do ano passado, ele fala da decisão do STJ que assustou um pouco, determinando a repetição de parcelas devidas por servidores públicos, específica do regime próprio. No caso, se eu não me engano, foram aquelas parcelas recebidas acima do teto, ou verbas ou diferenças recebidas acima do teto, E aí não passou pelo critério da boa-fé ou da má-fé. Só que essa questão, essa decisão, ela ficou quase que única e não avançou nem num sentido nem no outro. Inclusive essa apreensão da comunidade como um todo, seja ela jurídica, de gestores e advogados, ainda continua. Será que vai haver uma mudança de entendimento do STJ, Esse julgado nós vamos até trabalhar aqui, eu preciso até relembrar dele. Será que nós vamos mudar o entendimento? Eu continuo tendo resistências. Porque, veja bem, as tutelas, elas foram completamente modificadas. Existe a questão da reversibilidade, da irreversibilidade. Quando você maneja, por que eu proponho aqui tutela de evidência ao invés da urgência? Porque na de evidência, o direito é evidente, não é qualquer direito. Então, passou por um crivo muito forte. Eu sempre oriento a manejar a evidência ao invés da urgência, porque a urgência ela vai ter o periculum in mori e uma plausibilidade do direito. A de evidência não, o direito é mais contundente. Então, é bem provável que na sentença o benefício também seja deferido, a não ser que haja alguma intercorrência que não existia em juízo precário preliminar.
Então eu vejo a tutela provisória de evidência muito forte aqui no caso. Caso 4, ok? Essa questão do processo eu acho que vai ser bem interessante, né? Quando vocês trabalharem essa matéria. Caso 4. Esse é interessante, quer dizer, todos são, mas esse aqui eu achei bem inédito. Ou inédito, não tem bem e mal, é inédito, né? Servidor estadual que ingressou no cargo efetivo de professora em 1/3/1980. Cargo efetivo de professora, março de 80. Em janeiro de 2004, 4 de janeiro de 2004, foi nomeada para ocupar outro cargo de professora. Em 2004. Ela até gostaria de ter os 2 cargos, é passível de acumulação. Mas só é passível de acumulação se houvesse compatibilidade de horário. No caso específico, não tinha compatibilidade de horário, era regime integral. Considerando serem incompatíveis os horários, exonerou-se do primeiro cargo de 1/3/1980. Ela se exonerou em 13/1/2004. Tomou posse no outro cargo, para o qual foi nomeada em 4/1/2004, no outro cargo de professora, em 14/1/2004. Quer dizer, exonerou-se em 13/1, no dia seguinte tomou posse. Tinha que ser assim? Tinha, porque para tomar posse no outro cargo, ela precisa se desincompatibilizar, mesmo sendo o caso aí de acumulação lícita, mas a incompatibilidade de horários tornava a acumulação ilícita. Contudo, aqui que está o detalhe, a administração determinou o exercício em 2/2, em fevereiro. Ela tomou posse em meados de janeiro. Não tem nada para fazer, você vai voltar aqui e vai exercer as funções do seu cargo em 2/2/2004. Quando começam as aulas. Porque entre janeiro e fevereiro não tem o que fazer, considerando estar em período de férias escolares. Veja, perguntas. Entre 14/1/2004, data da posse, e 2/2/2004, a servidora mantém a condição de segurada? Poderá a servidora se valer das regras de transição do artigo 6º da emenda 41, do 3º da 47, que exige ingresso no serviço público antes de 31/2/2013? Olha as datas, que interessante o caso aí. Olha as datas que interessante. Ela foi nomeada 4 dias depois da emenda 41. Tomou posse 14 dias depois da emenda 41. E a data primeira é 1980. Se considerada a data de 1980, ela vai poder se encaixar nas regras de transição do artigo 6º da 41 e 3º da 47. Se considerar a data 14/1, ou melhor, 2/2/2004, ela não pode se utilizar das regras do 6º da 41 e do 3º da 47. Espera aí, no primeiro vínculo, você fala que ela estava? Em 31 de dezembro de 2003, ela estava no primeiro vínculo. Veio a emenda. A questão é, esse interregno entre a posse de 14/1 e o exercício de 2002 implica em solução de continuidade ou interrupção do vínculo dela? Primeiro, vamos verificar se existe norma geral para o RPPS que disponha sobre a matéria. Não é isso que a gente tem que saber? É. Existe lei? Não. Lei não. Existe a orientação normativa número 2, que dispõe, no artigo 70, na fixação da data de ingresso no serviço público, para fins de verificação
do direito de opção pelas regras que tratam. Eu vou fazer aqui uma analogia. Que tratam as emendas 41 e 47, que é a mesma coisa que o artigo 68 e 69. Quando o servidor estiver ocupado sem interrupção sucessivos cargos na administração pública, direta, indireta, autárquica ou fundacional, em qualquer dos entes federativos, será considerada a data da investidura mais remota dentre as ininterruptas. Eu quero saber qual é o significado de sem interrupção. Houve interrupção aqui no caso ou não? Entre a exoneração de um cargo, que aconteceu 3/1/2004, e a posse no outro, não houve interrupção. Isso aí é tranquilo. Ah, mas um foi no dia, outro foi no outro. Um num dia, o outro no outro. Dia após dia. Não teve interrupção. Interrupção seria se ela interrompesse um dia e no outro dia posterior. Aí havia a interrupção de um dia. Entre a exoneração de um cargo e posse no outro, não houve interrupção. Há interrupção entre a exoneração de 3/1 e o efetivo exercício entre 2/2. O tempo está claro. Entre exoneração e exercício, há interrupção. A questão é, se considerar que a investidura em cargo público ocorre com a posse, conforme farta doutrina e jurisprudência que nós trabalhamos aqui, a servidora manteve a condição de segurado, ou seja, não houve interrupção entre a exoneração e a posse de um cargo para outro. Por outro, aqui, né, eu falo que, então, se eu considerar com a data da posse, não há interrupção, a resposta é, ela mantém sim a condição de segurado, pode se valer da data mais remota e ser beneficiada das regras de transição do artigo 6º da 41 e 3º da 47, que são regras que nós veremos favoráveis, pelo menos pensa-se que é. Nós veremos até que nem sempre será. Deixa para outra oportunidade. Então ela poderia. Qual é a jurisprudência? Está aqui, STJ. Processual civil e administrativo agravo regimental no recurso especial concurso público. A comprovação dos requisitos necessários à investidura no cargo deve ocorrer no momento da posse. Não preenchimento da exigência relativa à idade mínima de admissão, quando da eventual convocação, recurso denegado em consonância com o parecer ministerial. 27 de abril de 2015, STJ. Volto. Espera aí, ela está me dando a informação de que ela entendeu que previdenciariamente ela continua segurada, mas não para fins de regras. Por quê? Não. Se eu entender, olha só, se eu entender que ela manteve a condição de segurada, eu estou entendendo esta hipótese aqui, ó. Entre exoneração e posse não houve interrupção. Se eu considerar que a posse, o momento que ela se torna servidora, aí ela retroage com direito a 1980 pelo artigo 70. Data mais remota. Não, mas não existiu a contribuição, não. Ela não contribuiu no novo cargo ainda, não. Considera-se que ela é segurada do regime próprio. Isso. Após a emenda constitucional? Aqui fala 25 anos. Isso. O artigo 3º. Isso. E o 6º fala em 15. Ou 20, não sei. Isso, 20. Não após. Ele não tem que ter ingressado de serviço público. Até? Você pode retroagir. Tá? Você pode retroagir. A data mais remota. É 25 anos de serviço público. Eu acho que você está confundindo. É o artigo 2º que fala
de um tempo no cargo, de ingresso no cargo. Aqui não, é no serviço. Essas duas regras. Eu ainda estou com dúvida com relação. Tá? Mas vamos lá, vamos continuando. Bom, então se eu considerar que é da posse, não houve interrupção. Por outro lado, se considerar que o vínculo do servidor ao RPPS dar-se-á pelo exercício das atribuições do cargo de que é titular, nos limites da carga horária que a legislação local fixar, é o que dispõe o artigo 14 da orientação normativa número 2, ou seja, é a partir do exercício, houve solução de continuidade, quer dizer, houve interrupção. Em consequência, a data de reingresso no serviço público ocorreu em 2/2/2004, após a vigência da emenda 41. Não tendo direito às regras de transição, porquanto não será considerada a data de 1/3/1980, como sua data de ingresso no serviço público. Então a questão está entre duas coisas. Se considerar a data da posse, não houve interrupção. Ela se beneficia das regras anteriores, porque a data será mais remota por força do artigo 70. Se eu considerar a posse. Se eu considerar exercício, houve interrupção. É novo ingresso em serviço público com um lapso de tempo. Ela não pode se beneficiar das regras anteriores. Ela relata simplesmente casos similares a esses que está sendo dito aqui. É comum, absolutamente comum esse caso aqui. Mas vamos ver algumas situações aqui, algumas questões. Qual é o problema do artigo 14 da orientação normativa número 2? Padece de lastro legal. Bonito falar assim, né? Não tem lei que ampare o que ele está dizendo. Ele fala que é do exercício, mas a lei não fala que é do exercício. O que fala é uma orientação normativa que não tem força de lei. E a lei fala em posse, a investidura em cargo público se dá com a posse. Então, há uma ofensa que é o princípio da legalidade. E no caso específico, tem um plus. Por quê? A prorrogação do exercício não se deu por ato voluntário da servidora, não. Mas por imposição da administração pública. Fato do príncipe. A administração pública impôs essa condição, ela não tinha outra alternativa. Não, mas eu quero entrar. Não, mas você não pode entrar em exercício. Então a culpa não foi dela. Esse caso específico. Está legislando quando não poderia legislar. O executivo está legislando ao não legislar. Então, entendo eu que nesse caso específico aqui, prevalece esse entendimento aqui. Ó. Eu já antecipei esse posicionamento meu quando da teoria. Né? Eu entendo que é da posse. Está aqui o caso e os motivos pelos quais eu entendo que é da posse. A investidura do cargo público está com a posse. Pronto. A hora que você lança no FISCAP, o Tribunal de Contas dá bomba. O FISCAP, para mim, está errado. Pois é, aí a pergunta é, também concordo, mas como vai agir no caso desse? Continuar fazendo. Cabe ao servidor judicializar e resolver a questão. Infelizmente. Infelizmente, até que se entenda em sentido contrário. Você não vai poder descumprir porque não aceita, não tem jeito, você não tem saída. Você não tem saída. Mas o FISCAP tinha que mudar. Eu continuo mantendo o meu entendimento no livro novo, que será... Novo não, na próxima edição, eu vou reforçar meu entendimento com esse caso aqui. Entendo pela necessidade de alteração do entendimento. Mais um tema para o artigo. Né? Aliás, gente, vai acontecer. Tá? O IEPREV sempre promove isso daí. Ele sempre fomenta esse tipo de pesquisa.
mas haverá parceria com o IEPREV, o IBDP promoverá o Congresso Nacional, o Congresso Brasileiro, é o 14º, se eu não me engano, Congresso Brasileiro de Direito Previdenciário em Recife. Um abraço pessoal de Recife, né? E vai acontecer lá o 4º Concurso Nacional de Teses Previdenciárias. É o 4º CNTP. Os vencedores têm lá publicação na revista de Direito Previdenciário. É bem interessante, é um evento bem interessante em que há troca. Isso é um caso de tese. Olha, eu tenho uma dificuldade prática. Não pode, a pessoa não tem culpa da prorrogação do exercício ser pela administração pública. Ela não contribuiu para isso. Um caso bem interessante de defesa e repercussão. Para a gente encerrar, o caso 5. Segurado, ele é agente da Polícia Federal com remuneração de R$ 4.255,17. Peguei o número aqui. Eu até olhei na internet, eu não sei se esse número está atualizado ou não. Foi preso preventivamente. O policial foi preso preventivamente. Acusado de prática de algum crime, processo em curso, ele foi preso preventivamente. Sua companheira, desempregada, sem renda, requereu o pagamento de auxílio reclusão, alegando que não possui renda suficiente para sua manutenção. O RPPS da União negou o benefício, considerando que o auxílio reclusão é devido ao segurado de baixa renda. Artigo 13 da emenda 20, cujo valor de remuneração é inferior a R$ 1.212,64. Olha, ele recebe R$ 4.255,17, é muito maior do que R$ 1.212,64. Ela não teria direito ao auxílio reclusão. A companheira alega que, nos termos do artigo 229 da Lei 8.112, o benefício pertence a ela e não ao segurado. E a baixa renda deve ser considerada em relação a ela, que no caso não tem renda, está desempregada. Aí eu pergunto, ela tem razão? Olha o que dispõe o artigo 229. A família do servidor é devido ao auxílio reclusão dos seguintes valores. O auxílio reclusão é um benefício devido ao dependente, não é ao servidor. Então, os parâmetros de utilização têm que ser, se é de baixa renda, aplicar o artigo 13, a baixa renda tem que ser do dependente. Por quê? Vai ter direito a 2/3 da remuneração quando afastado por motivo de prisão em flagrante ou preventiva. É o caso, preventivamente, determinada pela autoridade competente enquanto durar a prisão. Olha o artigo 13 aí, da emenda 20. Até que lei discipline o acesso ao salário família e ao auxílio reclusão para os servidores segurados e seus dependentes, o salário família é para os servidores, mas auxílio reclusão é para os dependentes. Esses benefícios serão concedidos apenas àqueles que tenham renda bruta mensal inferior a, na época, R$ 360, equivalente a 2 salários mínimos, que até a publicação da lei serão corrigidos pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do regime de previdência social, que hoje monta R$ 1.212,64. E aí, ela tem razão ou não? A baixa renda é dela ou do segurado? Na sessão plenária de 25 de março de 2009, o STF, ao apreciar o mérito do recurso extraordinário 587365 do ministro Ricardo Lewandowski, para o regime geral, cuja existência da repercussão geral já havia sido assentada por aquela corte, concluiu que a renda a ser considerada para a concessão do auxílio reclusão, de que trata o 201, inciso 4, da Constituição, com a redação que lhe conferiu a emenda constitucional número 20, é a do segurado preso e não a dos dependentes. Então, aqui no caso, é um precedente do regime geral. Então, segundo esse precedente, se aplicado ao regime próprio, deveria se considerar esta renda aqui. Então, não teria direito a pessoa. E veja bem, fica sem rendimento. Tá? Precedente do caso, específico do caso.
O Tribunal de Origem, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, abraço aí para os cariocas, né, a turma do Rio de Janeiro, analisando o artigo 229 da Lei 8.112, à luz do artigo 3 da emenda 20, concluiu que a renda a ser considerada para fins de concessão do auxílio reclusão é a dos beneficiários dependentes. No caso, sem renda, tá? E não a do preso, entendimento esse que diverge da orientação adotada no Supremo Tribunal Federal acerca do tema, que é por esse precedente do RGPS. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro entendeu que é do dependente, em sentido contrário ao precedente não específico, porque é do regime geral. Porém, entretanto, todavia, não obstante, em que pese, no julgamento do RE 699-145, o STF reformou esse julgado do TJ, o ministro Dias Toffoli, em 13 de 11 de 2014, para considerar a renda do preso, conforme o precedente do RE 587-365. Então, o precedente do RGPS também agora se aplica ao RPPS por um julgado específico. Então, a renda é do preso. No caso, não tem direito ao auxílio reclusão. Outro tema, né, para ser debatido aí, interessante. Bom, com isso nós concluímos mais essa aula de segurados dependentes. Eu considero que todos já têm elementos necessários para avançar, né? Já vimos a introdução, já vimos segurados dependentes, vocês estão tendo a matéria com o professor Fernando. O Fernando está dando aula de... Organização, e Elisa com o direito administrativo. Tá? Agentes públicos, né, que interferem nessa questão do segurado dependente, ela vai tratar de várias questões aí. Então, o próximo encontro nosso já será sobre benefício. Nós já começaremos a falar sobre benefício, já temos condições para tanto. Abraço a todos, até a próxima oportunidade.